É com imenso prazer que recebemos a todos. Vamos dar início a mais uma mesa do ciclo de debates, O Sintoma e Suas Faces, que terá como tema o sintoma e a transferência. É uma grande satisfação coordenar a discussão de trabalhos tão interessantes e que vão nos permitir um debate de questões teóricas importantes e especialmente de questões com as quais nos enfrentamos em nossa clínica cotidiana. Rúbia de Lorenzo é membro do Departamento de Psicanálise, foi professora do curso de Psicanálise por 20 anos no Instituto Sede Sapiense, e Rúbia vai dar início à apresentação com seu trabalho, que faz parte do livro Neurose Obsessiva, da coleção Clínica Psicanalítica, que será lançada no próximo ano. Em seguida, Décio Gurfinkel, membro do Departamento de Psicanálise, professor do curso de Psicanálise do Sede Sapiense, doutor pelo Instituto de Psicologia da USP, apresentará seu trabalho Teatro de Transferência e Passagem ao Ato, que retoma temas que já foram tratados em seu último livro, Do Sonho ao Trauma, Psicossoma e Adições. Por último, Flávio Carvalho Ferraz, membro do Departamento de Psicanálise, professor do curso de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, apresentará seu trabalho Cá Entre Nós, sobre a perversão de transferência, que é parte de um livro que está no Prelo, que se chama Tempo e Ato na Perversão, que será lançado no próximo semestre. Após o término das apresentações, abriremos para um debate e convidamos a todos para já irem formulando suas questões. Passo a palavra, então, à Rúbia e desejo a todos um bom trabalho. Então, primeiro eu queria agradecer ao Flávio, à Lucia e à Cristina pela organização do evento, da jornada, que tem sido um sucesso. E também queria agradecer a presença de todos e dizer uma coisa, que é o seguinte, que eu não consegui dar nome para o meu trabalho. Então, eu não sei, mas acho que é um sintoma em mim daquilo que eu vou dizer. Quem sabe, quando a gente apresentar os trabalhos todos, alguém possa me dizer alguma coisa se revele. Então, eu vou começar sem nome. Bom, foi o interesse pela problemática da existência como tema fundamental na neurose obsessiva que conduziu meus devaneios ao encontro de fragmentos de uma história clínica na qual vieram se articular a questão da morte, sua representação enigmática no sintoma e seus efeitos de resistência no campo transferencial. Dizem muitos psicanalistas que o obsessivo não tem particularidades, que são apagados ao lado da cor vibrante da histeria, anônimos, feitos em série, bem comportados. Legalistas, mais realistas que o rei. Penso, no entanto, na tipologia infinita da neurose obsessiva. Reconheço sua face cinzenta, cheia de obséquios e formalidades, mas penso igualmente nos seres sombrios, quase mortos, nos vermelhos de cólera, nos sábios, nos sarcásticos, nos arrogantes. Tem muitas faces essa figura humana que, com sua obediência à ordem, faz o mundo funcionar. Talvez o que irmane esses tipos distintos na figura única da neurose obsessiva seja o sofrimento oculto, sempre dissimulado, diante da angústia, a angústia diante de uma brecha, um orifício, uma fratura, que possa vir a macular a perfeição visível, perfeição moral, sentido de justiça, correção ética, vida de sacrifícios. Parece ser a própria estratégia do obsessivo que observamos atuando na demonstração dessa discreta singularidade observada pelos analistas.
pasteurizar-se, normatizar-se, regrar-se para viver neutro, cadaverizar-se, não o coloca ilusoriamente a salvo de todas as comoções, a salvo de tudo que mostre a mera aparência de sua totalidade indivisa? Não é isso que buscam seus anseios de adaptação? Evitar o confronto com a diferença, com o imprevisível que é a figura de um outro autônomo? Liquidar toda a incerteza sobre a natureza do eu? Essa estratégia impõe seus efeitos de modo contínuo ao território da análise. A oposição sistemática, aberta ou mascarada, presente aos gritos ou por sussurros, a racionalização desmedida, a vontade de domínio, aí se instalam para que não haja movimento. Mas se nosso paciente se opõe, e um obsessivo se opõe constantemente ao outro que é o analista, é porque esse outro encarna nos fantasmas que o atormentam uma ameaça a seu eu. Contudo, se são conhecidos de forma geral esses constrangimentos e as dificuldades que a estrutura obsessiva, ambivalente, narcisista, impõe ao campo da transferência, é em particular sobre as consequências de dois riscos interligados que aí espreitam que quero pensar. O primeiro diz respeito ao desejo de curar do analista, no que há nele de pretensão de saber, potencializado no duelo contra esse centro do mundo que é o eu obsessivo. Em que consiste? Em reafirmar que há sempre um saber perfeito, que se não é o dele, é o seu, ilusão de um saber sem falhas que vem converter a análise numa elaboração conceitual estranha à realidade das pulsões. Se a vontade de curar ocupa o primeiro plano, sem consideração pelo tempo necessário às crises, à perlaboração, as lentas travessias experimentadas como vida, mas tantas vezes como morte, quase não nos diferenciamos do modelo médico instituído, cuja palavra de ordem é amordaçador, medicamentar. Nesses casos, estamos por um fio, prestes a esquecer que aquilo que a análise exige não é apenas a invocação das potências do inferno, mas, sobretudo, a arte de interrogar seus demônios. Se Freud batizou sua ciência de psicanálise, e se no seu método encontramos o instrumento para dissecar, separar, decompor o que é da ordem do psíquico, as particularidades dessas transferências podem nos arrastar para o território onde tudo se opõe à meta analítica. Buscamos, então, conservar o mesmo que o paciente defende: a totalidade, a ortopedia, a crença sugestiva, o discurso universal. Caminhamos, assim, na direção do perigoso pântano do imaginário. Aqui é fácil perder de vista o verdadeiramente traumático. Aquilo que não tem palavras, o terror do esgarçamento do fio tênue da existência. Ao que aludimos aqui, diz respeito, do lado do analista, ao fracasso da função do que deveríamos descobrir, do que deveríamos inventar, pois a onipotência da doutrina, fonte estéril do desejo de curar, vem agir como tela racionalizadora para fazer frente ao inquietante que se pressente e se aproxima. Mas aludimos também à função hipnótica da linguagem morta, das palavras neutras do obsessivo, que fazem embaçar a cena onde o próprio analista se encontra.
Falo da relação imaginária e da posição a que nos convoca. Qual é a natureza desse laço a que a análise visa desatar, mas que não poucas vezes vem fagocitar o analista, asfixiá-lo em seu abraço? Não há como não evocar aqui a lógica anal, as particularidades do outro que aí se configura, estranho e semelhante a um só tempo, as oposições que nela operam, conservação e destruição, amor e ódio, a alienação que lhe é própria, portanto, a dependência, por fim, a possessão. Instaura-se nesse campo dual uma luta de morte pelo reconhecimento de si, pois sob o presságio do retorno sempre possível do desamparo, na forma da quebra da gestalt integrada, pela ausência do outro que a reflete, é preciso, então, vergá-lo às condições absolutas do desejo, torná-lo cativo, submetê-lo a uma única razão. Nessa lógica, quando tornamos o outro apenas um semelhante, quando transformamos apenas num lugar de projeção de si e fazemos disso objeto de gozo e de domínio onipotente, estamos em pleno funcionamento imaginário, com seus fenômenos de ilusão, captura e engano. Para um obsessivo bem talhado, a rigor, é quase impossível conceber a existência do próximo como um outro. O ato de fazer laço com alguém, falar com, está ausente. Fala-se somente consigo mesmo, através do atalho do outro. Isso diz do que acontece quando somos dois, enredados nesse domínio narcísico ilusório do campo da transferência, em que o analista, por mais que saiba que servirá de objeto, vem ceder aos fantasmas do analisando, confundindo ele próprio, o reino do imaginário com a produção simbólica autêntica, produção psíquica, sonho, palavra, criação, que vem a ligar o excesso de angústia de uma vivência mortal. Vejamos como isso operou numa particular experiência de análise. Elaborados com os restos de memória analítica, sem registros concretos, rabiscos ou anotações, esses fragmentos tão conservados só ganharam sentido e contorno de relato muitos anos depois do acontecimento da análise. Recebi anos atrás um homem de meia-idade que buscava consultar-se por um sintoma exasperante, cuja razão desconhecia. Via-se traído, perturbado, sobretudo contrariado, diante da evidência de um lapso. O nome de sua mulher viva, inesperadamente e sem que pudesse evitar, se substituía pelo nome de sua mulher morta. Surpreendido por essa infiltração, pela denúncia de uma fresta aberta, um calcanhar de Aquiles em sua reforçada estrutura, queixava-se de uma crescente ansiedade. Foi-se o equilíbrio, dizia, a harmonia tranquila do corpo. Alude, no momento das entrevistas, à insistência desse lapso que o persegue, como um soluço que o exaure. Quando irrompia em sessão, essa intromissão inegável do nome da outra não suportava ceder a seu domínio, pronunciá-lo contra a vontade. Não tolerava tão pouco que eu o percebesse. Escapava-lhe o sentido dessa troca sinistra, fugia-lhe a causa para um incômodo tão devastador. Como explicar-se, agitado e aflito, ele que com tanta frieza tratava os assuntos da morte, ele que sempre encarou seu fenômeno natural de forma objetiva e eficaz,
que tão bem desincumbiu-se dos ritos dos funerais? É que nesse ponto se encontrava o mais terrível. Pelo nome da mulher morta se insinuava o mais funesto. Não eram as dores do luto que o visitavam ao explodir seu lapso, a melancolia da perda, a nostálgica idealização do objeto. Não, com violência pressentia a chegada de algo distinto. Via-se atacado de dentro e, desnorteado, fazia esforços descomunais para negar a entrada do que havia de mais íntimo em seu sofrimento. Tampouco penso que a força de seu mal-estar pudesse residir de forma linear nas particularidades dessa morte, o penoso desdobramento da doença, seus intervalos, as alternâncias entre a esperança e o desengano, o tumor acelerado, desembestado que destruíra os pensamentos. Se esse último elemento teve potência bastante para que o lapso se convertesse num tumor irrefreável, não foi pelo medo à doença, em si tão natural, mas pelo valor fálico com que envolvia seus pensamentos. Ele era o pensamento. Exibia orgulhoso as astúcias da razão, um discurso organizado e precisa articulação. Gabava-se do raciocínio impecável, do talento para os cálculos, da precisão da memória, da grande concentração. Seu eu, ideal, comprazia-se na proficiência das ideias que manejava com lisura, achava-se a salvo na argumentação. Mas o que pôde provocar nesse eu soberano o sobressalto de um lapso? Esse desconhecido que o sacode, que quebra a cadeia dos pensamentos, que desconcentra, que o desconcerta, é demasiado desorganizador. A impressão que em mim persiste é que aquilo que só aos tropeços se insinuava e que interveio na forma de um lapso câncer, foi essa representação do horror, inquietante representação que se enlaça à angústia mais violenta sempre que se vislumbram os incertos limites do eu. O nome que insistia em seu lapso, o próprio lapso, lhe antecipava a perda da forma, mas, sobretudo, da forma que organiza o pensamento, sua lógica, suas conexões defensivas, suas racionalidades. Expressava a impossibilidade de elevar qualquer barreira racional segura contra a proximidade de um outro. O que se avizinhava mais parecia a experiência do sinistro, na figura de algo que irrompe para desfigurar, fragmentar, como um duplo que exibe no encontro marcado o reflexo de um eu sem contornos. No exame retrospectivo dessa análise, parece-me que a hipótese sobre o sentido do sintoma já estava esboçada na época, mas a questão é que, na rede em que permaneci capturada, não lhe prestei a devida atenção. Assim, a angústia que para esse obsessivo evocava o impensável de um corpo se desfazendo e de um pensamento em dissolução, não pôde ser tocada pela interpretação. Não houve palavra que produzisse efeito de ruptura na estagnação transferencial. No plano da análise propriamente dita, não pude conquistar a abertura necessária para que chegássemos a um ponto em que aquilo que o embaraçava, por demais perturbador, pudesse se apresentar e ser apanhado no excêntrico de sua natureza inconsciente e nos efeitos que reverberavam em seu corpo.
Tanto o lapso que desfaz a lógica do pensamento, quanto a ansiedade e sua aceleração, foram para esse sujeito a própria encarnação do risco de dissolver-se. Podia descrever-me as minúcias de sua ansiedade, a velocidade de seus batimentos, sua respiração ofegante, discutir a ineficácia da psicanálise para combatê-la e a eficiência dos psicotrópicos para saná-la. Mas vivê-la ali, essa iminência de um colapso, ligar essa inundação que me descrevia a verdadeiras palavras, juntar afetos e representação, isso ali nunca aconteceu. A vivência do sinistro que insistia, por mais que se desejasse emudecê-la, não poderia ter permanecido ignorada, sob pena de se perder a descoberta do mais traumático, marca íntima e singular da experiência de morte, marca que, nesse caso, permaneceu encoberta pelos artifícios dos discursos de defesa. Recordo aqui, sobre o efeito dessas lembranças, o alerta de Leclerc a propósito dos perigos de nosso ofício, quando considero a densa atmosfera a que se vê exposto o analista na análise de tantos obsessivos. Como disse antes, quantas vezes não se cede ao duelo, à hostil provocação? Quantas não nos defendemos em oratórias interpretativas, tão hábeis e consistentes quanto suas faculdades de réplica e argumentação? Quanto a meu paciente, fiquei a dever silêncios onde introduzi palavras vãs. Deixei de lado perguntas que poderiam contornar sua soberba, dar passagem por atalhos mais abertos à emergência da falha que o consumia. Se ele se empenhava em anular o vigor das ondas de afeto que poderiam ganhar realidade dentro da sessão, não pude, eu também, aguardar, acolher esse fantasma de desfazimento, percebê-lo na angústia, nos sobressaltos do corpo. Se isso se impunha, espreitá-lo no sintoma, recebê-lo, nomeá-lo, é porque o real que irrompe com violência e faz sua aparição no corpo, o faz justamente porque as palavras não podem falar diretamente nem do sexo e nem da morte. Não foi essa descoberta que Freud nos deu a conhecer quando examinou os esquecimentos, os lapsos, os erros, as imprecisões do discurso? Cuidado com o eu, diz Leclerc. Para sustentar uma fala viva, é preciso vigiar o imaginário, o narcisismo. Esse é o perigo que espreita na análise e que envolve os parceiros. Ceder aos encantos da coerência, do saber estéril que ignora o desconhecido. É preciso fazer saber ao obsessivo que é só com o naufrágio de seu monumento que poderá falar verdadeiramente. Ao manter seu ideal de solidez, ao resistir em sua virtualidade, impede-se de alcançar a verdadeira língua, impede-se de desejar. Mas também é preciso fazer saber ao analista que é só esquivando-se a esse canto enganador das palavras feitas que poderá alcançar o fantástico ou extraordinário da presença do horror representada na figura maior da morte. É isso que teríamos que ter posto em evidência, sob pena de ver a linguagem aniquilada, enquanto a palavra continua a raciocinar sem ressonância, a explicar para convencer, sem poder doravante se fazer ouvir. É isso. Bom, primeiro eu gostaria de comentar o prazer de estar aqui com vocês neste evento, com todos os colegas, amigos, fazendo aqui nesse departamento o que
a gente tem de melhor para fazer no departamento de psicanálise, que é falar do trabalho psicanalítico, compartilhar esse trabalho psicanalítico, né, com os outros. Isso que eu vou trazer hoje faz parte de uma pesquisa mais ampla a qual eu tenho me dedicado nos últimos anos, últimos tempos, que é em torno do tema do sonhar e da relação do sonhar com a experiência psicanalítica, né? Enfim, talvez isso venha, espero, se tornar uma publicação, um livro mais adiante, enfim, mas tem trabalhos por aí espalhados sobre esse assunto. E, naturalmente, dentro do nosso tema, né, da nossa mesa aqui de hoje, existe uma dimensão do tema do sonhar, que eu acho bem significativa, que é a relação do sonhar com a transferência, né? Vocês sabem que o Freud, às vezes a gente esquece disso, quer dizer, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, é um dos lugares onde a reflexão sobre a transferência ocorre, né? A transferência justamente no processo onírico. Outro elemento que eu gostaria de lembrar é como que o sonhar, na minha opinião, e assim, de vários colegas que têm trabalhado nessa direção, pode ser tomado como um paradigma mesmo da situação analítica, e a gente pode tomar a sessão, pelo menos em certas situações, como uma metáfora do sonho, através da metáfora do sonho, né? E também um outro ponto interessante de relação entre o sonho e a transferência são os sonhos de transferência e também os sonhos de contra-transferência. O sonho de transferência como sendo aqueles sonhos dos pacientes que trazem um material alusivo, direto e indireto, através de associações relativos à figura do analista e à situação da análise. E vice-versa, no sonho dos analistas figuram também os seus pacientes, né? Haja visto o sonho da injeção de Irma, por exemplo, só para começar, e que eu acho que é um campo interessante de pesquisa, né? Eu vou, no final da minha fala, se chegar até lá, tudo é certo, até o final da minha fala, eu gostaria de trazer um sonho que eu tive essa noite, que eu considero um sonho de contra-transferência, né? E talvez vocês me ajudem a pensar este sonho. Oi? Tem a ver com a experiência de ontem, uma das reminiscências é a mesa de ontem, mas tem a ver com uma experiência de uma análise com uma paciente, né? Bom, mas especificamente o tema que eu gostaria de trazer é a relação entre ação e transferência, não é? Esse é o recorte, né? Por isso, daí o título Teatro de Transferência e Passagem ao Ato, né? Isso nos remete ao conceito de acting out, que é um conceito que, por um lado, é derivado, é um conceito de lavra anglo-saxônica, mas é derivado do termo freudiano, agir, né? Agir, em alemão, não sei como pronuncia, agirem, né? Mas que se tomou uma dimensão, acho que no meio psicanalítico, interessante, né? E o termo em inglês, to act out, quer dizer, essa expressão composta, ela é interessante porque ela comporta o aspecto, o out, né, do act out, ele designa o pôr para fora de si pensamentos, sentimentos, né? E o to act é a maneira com que esses pensamentos e sentimentos são postos para fora, ou são expressos, né? É o pôr para fora no sentido de expressar, né? Então, eles são expressos através da ação e dos comportamentos, né? Então, to act out é expressar através de ação, comportamentos, e talvez um termo que na minha opinião, designa bem esse sentido, é o termo dramatizar, né? No sentido de criar uma representação teatral, né? O que eu vou propor, em suma, é que a gente que pode ser útil, fértil, a gente trabalhar com dois modelos para considerar a relação entre a ação, dois modelos opostos para pensar a ação na situação analítica. Um deles é caracterizado pela descarga evacuativa através da ação, onde a ação ela tende a ser uma pura ação sem sentido. E no segundo modelo, a ação é uma expressão à maneira de uma representação teatral,
Talvez o sentido original do termo transferência tenha mais a ver com esse segundo aspecto, né? E que a terminologia do acting out, ele nos faz pensar nesse segundo aspecto, apesar de que é utilizado indistintamente para designar as duas coisas, né? E, na verdade, eu acho que na nossa clínica a gente está o tempo todo trabalhando entre esses dois modelos, né? Como se falou aqui várias vezes nas mesas, né? Eu acho que a gente está entre esses dois modelos, mas, de qualquer modo, eu acho interessante discriminá-los e perceber que talvez a principal linha divisória entre os dois é o trabalho da simbolização, ou seja, a presença ou ausência de trabalho de simbolização em relação à ação, né? Então, a minha ideia, a minha hipótese é que a gente possa considerar, por um lado, uma clínica do recalcamento, né? E, por outro, uma clínica... Aí o termo é mais complicado, eu acompanho a dificuldade da Miriam Schittell de designar os transtornos e tal. Uma clínica do agir, uma clínica do acting out, uma clínica da passagem ao ato, que seja, né? Do ponto de vista psicopatológico, na clínica do recalcamento é a clínica das neuroses, da psiconeurose, né? E a clínica do acting out, a clínica do agir, né? Eu acho que ela designa um grupo de formações clínicas bem difícil de caracterizar, mas que engloba, na minha opinião, aquilo que o Otto Fenichel designou por neuroses impulsivas, que, para mim, é um termo bastante útil, né? Inclui as adicções, inclui certas estruturas de caráter, a perversão e também a psicopatia, né? Agora, isto pode ser pensado no processo analítico, né? Como a clínica do recalcamento e a clínica do acting out, ela se apresenta e ela é experimentada em cada situação analítica, e como a gente pode oscilar entre essas duas experiências ao longo de uma análise, né? E, por último, para falar do sintoma, que é o tema do nosso encontro, eu diria que, em relação ao agir, a gente pode considerar, por um lado, o agir como um sintoma de estrutura, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas neuroses impulsivas ou nas adicções, né? Mas a gente também pode pensar no agir como um sintoma do processo analítico, né? E essa que eu acho que é a ideia original freudiana, né? Da repetição na transferência, né? E aí seria um sintoma da neurose de transferência, né? Bom, a ação, muitas vezes, é tomada, na ótica dos psicanalistas, como uma atividade primitiva que se opõe ao pensamento. Esta visão é apenas, em parte, justificada pelas construções freudianas. De fato, o processo primário e o princípio do prazer caracterizam-se por uma tendência a derivar os estímulos produzidos pelos impulsos pulsionais para uma ação de descarga, cuja meta é livrar o aparelho psíquico de perturbações da tensão crescente. A atividade de pensamento, possibilitada pelas mediações do processo secundário, veio a colocar um freio na ação de descarga e proporcionou o desenvolvimento de diversas funções psíquicas mais sofisticadas, afastando o aparelho do primitivo da ação. Logo notamos, porém, que a ação ganha neste segundo tempo um outro sentido e uma outra função, não servindo mais apenas para uma descarga aleatória, mas sendo justamente a aposta do trabalho do princípio da realidade. Uma operação eficaz e planejada sobre o real, buscando modificá-lo a fim de obter um ganho de prazer mais estável, previsível e seguro. Se quisermos, trata-se de um agir que se fez ato. Na clínica do recalcamento, compreendida pelas psiconeuroses, agir é dizer, seja na teatralização histérica, seja nos ínfimos atos obsessivos, seja na cena analítica. O acting out não estrutural e desencadeado pelo aumento de temperatura da transferência é, via de regra, uma dramatização que diz de outro modo o que quer sair da linha associativa verbal, reagindo à regra fundamental proposta pelo analista com um não oriundo da resistência. Este é o verdadeiro psicodrama, psico-hífen-drama. É fundamental distinguir este falar por gestos do acting out estrutural. Não, é fundamental distinguir este falar por gestos
do acting out estrutural, que é, no limite, pura ação sem sentido. O contraste entre acting out impulsivo e psicodramatização pode ser compreendido com a diferença entre conversão histérica, um corpo que fala, e somatização, um corpo que sofre devido ao colapso do sonhar. Ou entre fetiche, que representa o substituto do falo materno, e o objeto da adicção, que é uma espécie de fetiche puro, sem sentido. O caráter psicodramático da repetição transferencial talvez já estivesse anunciado na caracterização por Freud da transferência como uma zona intermediária, aquela zona intermediária entre a neurose e a vida real. Eu destaco essa expressão zona intermediária porque ela faz eco a toda a concepção winnicottiana do espaço intermediário, do espaço potencial, e nos permite entender a transferência como um espaço potencial, né? Inclusive, através das reelaborações do Massoud Khan, como um espaço de sonho, né? Uma revisão crítica do conceito de acting out deve enfatizar que a dramatização na transferência não é, pelo menos enquanto estamos no âmbito de uma clínica do recalcamento, uma compulsão à repetição propriamente dita, mas apenas um modo de dizer provocado pelas complicações advindas da resistência que protege o recalcado. Laplanche e Pontalis apontaram acuradamente a confusão terminológica e conceitual introduzida pelo próprio Freud, ao atribuir à reprodução na cena transferencial do que deveria ser dito. 2 pontos, dizem no vocabulário, né? Ele, Freud, confunde o que na transferência é atualização e o recurso à ação motora, que a transferência não implica necessariamente. Fédida, por sua vez, avançou na mesma direção da discriminação aqui proposta, ao reconsiderar o estatuto do ato e do agir em psicanálise. Para ele, um ato é um gesto que pode fundar, por ter o poder de romper e separar. Ele faz referência a um tempo pulsional que possibilita o engajamento em um projeto. O ato, em contraste com o agir, está engajado no dito e, inversamente, o dito deve ser essencialmente considerado como um ato. Assim, é preciso ressaltar que a atualização-dramatização na transferência que Freud descobriu sob a roupagem de uma repetição não é, de fato, um agir, ou, pelo menos, não se trata do agir primitivo que procura evacuar do ato o dito que lhe é inerente, ou seja, esvaziar sua potência de gesto. À medida que caminhamos em direção a uma clínica do acting out enquanto traço caracteriológico estrutural, mais próximo ficamos daquilo que Freud nomeou como um funcionamento além do princípio do prazer, como tem sido bastante comentado aqui nas outras mesas, né? No qual a compulsão à repetição ganha sua forma demoníaca e anula o investimento objetalizante próprio da função onírica. Este agir, que mais nada diz, reduz-se a uma dimensão puramente econômica, eliminando todo o trabalho de representação. Tal esvaziamento simbólico do agir impulsivo coloca-o mais próximo daquela ação desordenada do processo primário, descrita por Freud, do que da ação articulada do processo secundário. Ele é, sem dúvida, o verdadeiro agir do primitivo. Esse agir do primitivo é uma discussão que não coube fazer aqui, mas que vale a pena a gente retomar a última frase do Totem e Tabu, né? No início era ação, e eu acho que tem muitas coisas para a gente discutir sobre a relação entre ação e primitivo. Faz-se necessário, assim, na esteira da distinção entre agir e ato, observar o potencial simbolizante presente na ação e na não-ação. Por exemplo, uma ação pode ser profundamente simbólica e carregada de sentido, ou ser pura descarga. Nela pode predominar a dimensão econômica da descarga ou a dimensão qualitativa de uma expressividade própria. Da mesma maneira, a não-ação pode ser simplesmente um retraimento narcísico autístico, marcado pelo desinvestimento desobjetalizante. Por exemplo, se a gente pensar nas depressões esquizoides, né? Seria algo como assim, um sono sem sonho, né? Ou a não-ação pode ser
como é o caso da neurose obsessiva, uma retenção ao limite na atividade de pensamento por um hiperinvestimento que, ainda que tenha consequências deletérias para o viver do sujeito, conserva a atividade psíquica e o investimento do objeto. Né? Eu tive a oportunidade de discutir em outro trabalho a inação como sendo uma marca da neurose obsessiva. Né? Então, essa inação obsessiva ela deve ser diferenciada de uma não-ação, por exemplo, onde predomina o desinvestimento desobjetalizante. Né? Assim, a problemática da ação na situação analítica também ganha nuances significativas. A oposição entre recordação e repetição, e principalmente a associação automática entre reprodução transferencial no campo da análise e o agir, requerem uma revisão. A situação analítica não pode mais ser pensada apenas segundo um ideal de inação, apesar de ser a inação uma condição para o adormecimento metafórico requerido pela posição regressiva do analisando. A situação analítica é também um campo de ação. E o que cabe ser considerado é o potencial simbólico de tal ação, que pode transitar do amplo espectro que encontra-se entre a pura descarga impulsiva e a riqueza gestual de uma psicodramatização. Do lado do analista, sua abstinência é, idealmente, a não-ação que abre espaço potencial para a gestualidade do analisando. Mas esta abstinência pode também encobrir uma ausência psíquica e um esfriamento narcísico de caráter autístico. A sua ação, a ação do analista, incluindo aí o dito da interpretação, deve ser tal que não afogue o gesto do analisando, evitando, como advertiu Winnicott, uma engenhosidade narcísica que rouba a oportunidade do paciente de ser criativo. E está sempre, ou seja, rouba a cena, né? E está sempre no fio da navalha do risco, a ação do analista, né? No fio da navalha do risco de converter-se em um agir impensado. Ora, também seu silêncio, o silêncio do analista, pode ser um agir do tipo que evita o ato simbólico de um dizer necessário buscado pelo analisando. A questão do acting out requer, assim, uma abordagem cautelosa. A transferência, enquanto zona intermediária, introduz no processo analítico um espaço potencial precioso, e este fato não deve ser negligenciado. Trata-se de um espaço para a atividade simbolizante do psicossoma, ou de um espaço para sonhar. Winnicott retraduziu a natureza do fazer da análise pela metáfora do paciente e do analista brincando juntos. A repetição na transferência pode ser uma espécie de jogo, um jogo altamente simbólico, como aquele do Fordá, constituindo o que denominei psicodramatização. Mas, quando trata-se de uma repetição compulsiva, observamos, em geral, a paulatina perda do caráter gestual da ação e a preponderância da função econômica da descarga. Note-se, descarga do excesso de excitação e, o que é mais importante, evacuação da própria atividade psíquica de representar. Quando nos referimos de modo inespecífico a uma clínica do acting out, convém lembrar que se trata mais desta compulsão à repetição do que da expressividade dos gestos dentro e fora da situação analítica. O paradigma da histeria ganha, assim, novas significações, pois a teatralidade que lhe é inerente comporta, sem dúvida, uma alegre irresponsabilidade, se a gente pensar na belle indifférence, né? Do histérico, né? Da histérica. Esta bela, isso que eu estou chamando de alegre irresponsabilidade, através dela, ela se torna irmã do recalcamento e da amnésia, a bela indiferença, né? A teatralidade tem como corolário a evitação sistemática da recordação e do insight a respeito do próprio desejo. Enquanto variante do esquecimento do sonho, evita-se o dizer que toca o recalcado. Isso é uma faceta da teatralização. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, tal teatralidade conserva intacto o trabalho de representação.
E, de fato, trata-se justamente de uma representação, ou de um dizer de outro modo, evitando a responsabilidade mais profunda da palavra dita. Daí a distância que a separa do não representar e do não brincar da compulsão à repetição. A teatralização, concebida como modalidade de ação expressiva, é, pois, uma verdadeira representa-ação. Representa-ação. A discriminação entre compulsão à repetição e ação que representa lança uma nova luz sobre o campo da psicopatologia. Podemos entender, por exemplo, o adicto como aquele que age para não pensar, reduzindo um gesto potencial à sua pura dimensão econômica. Também o fenômeno psicossomático, deste ponto de vista, não tem valor estético, em contraste com a conversão histérica, pois rompe com a atividade simbolizante do psicossoma e, no limite, não diz nada. A neurose impulsiva, entendida como negativo da neurose obsessiva, no que diz respeito à ação, carece de uma teatralização que dê sentido à sua ação impetuosa, motivada menos pela necessidade de irreconhecimento de um dito, que seria o efeito do recalcamento, e mais por uma falha de simbolização que compromete o representar, qualquer que seja ele. A teatralidade está interditada no neurótico obsessivo por sua inação, pois, sob o signo da culpabilidade, ela é sempre equiparada ao crime transgressivo. Em compensação, tal trabalho de representação migra totalmente para o espaço interior, tornando-se um teatro de pensamentos erotizados com poucas chances de uma verdadeira sublimação. Neste espaço, o desejo permanece recluso e a responsabilidade é evitada pela omissão. Para todos os efeitos, nada foi feito e nada foi dito. Talvez você se lembre de como Freud trabalha a regressão, no caso do pensamento obsessivo, a regressão da ação para o pensamento, né? A experiência psicanalítica também se transforma quando a compulsão à repetição domina o quadro, como tem sido assinalado por muitos. Como escutar na ausência ou no estreitamento do trabalho da associação livre? Qual é o valor de uma interpretação se não há um espaço de ressonância para a fala do analista, que se vê ele mesmo incapaz de bem dizer? Como movimentar-se em uma clínica do acting out na qual nos deparamos com o colapso do sonhar e quais passam a ser os objetivos e a estratégia da cura neste novo contexto? As respostas têm variado muito de autor para autor, mas pode-se observar uma certa convergência no reconhecimento das diferenciações clínico-psicopatológicas aqui esboçadas. Eu, de alguma forma, reconheço esse diálogo com outros trabalhos que foram apresentados aqui, né? Vou pular a questão do ato falho, porque eu acho que, pelo próprio princípio, o ato falho dá para se perceber como ele está ao lado muito mais de uma teatralização, né? Justamente enquanto formação do inconsciente, né? E gostaria de retomar a histeria como paradigma e a sua relação com a teatralidade, né? É notável o fato de a histeria ter servido, nos tempos da fundação da psicanálise, como paradigma do psíquico, assim como modelo para a construção do dispositivo analítico. A concepção de um aparelho psíquico como máquina de sonhar e das manifestações sintomáticas como formações do inconsciente coaduna-se bem com o que nos deparamos no contato com a histeria. E o cenário da análise, eu digo o espaço do trabalho terapêutico, né? Esse cenário que a gente monta, construído segundo o vetor da associação, da livre associação, caiu como uma luva para tal organização psíquica, ou seja, para o trabalho com a histeria. Aliás, o setting, a construção do setting talvez tenha sido uma das grandes invenções da psicanálise, né? A representação de transferência busca potencializar... O que por vezes nos escapa é o teatro que se montou com a invenção da situação analítica. É disso que eu estou falando, da grande invenção, né? A representação de transferência busca potencializar a expressividade de um roteiro desconhecido pelo eu, porém, incisivamente revelador de uma outra cena. Em alguns casos, o que se diz ao se montar uma cena é mais do que o que se diria pela via verbal. Daí o sentido do psicodrama, né? O uso do teatro transferencial revelou-se, por isto,
um recurso complementar valioso para o psicanalista. Esta representação veio a substituir, em certa medida, a hipnose e a catarse. Ora, sabemos como o teatro, e mais especificamente a tragédia, sempre esteve presente na mente do fundador da psicanálise. A tragédia foi muitas vezes considerada uma metáfora do processo da análise. E o estudo desse gênero, no contexto histórico em que vigorou, tem enriquecido as pesquisas. Existem vários trabalhos, eu menciono, por exemplo, uma pessoa próxima, que é o trabalho do Mauro Meixes, né? Bom, dentre os diversos usos que fez da tragédia, Freud parece ter estado sensível também para o fato de que o pôr em ação, durante uma representação teatral, as paixões mais profundas da alma humana, é, por si só, um fenômeno especial. Concomitante à teatralização, que se dá também uma elaboração psíquica, no âmbito da cultura, análoga à perlaboração da análise. Pois o pôr em ação da dramatização é também um modo de dizer. E, ao dizer, o sujeito pode vir a escutar o que ali se diz. Em suma, resumindo, a teatralização pode ser tomada como um modelo para se conceber uma representação, tanto na clínica do recalcamento quanto no teatro da análise. Ora, o trabalho de representação mingua quando a compulsão e repetição rouba a cena. Sob o jugo da compulsão, além do princípio do prazer, o teatro da transferência perde toda a sua eficácia simbólica. A ação deve ser compreendida, assim, segundo um duplo prisma. De um lado, a eliminação evacuativa da tensão por um agir que nada diz, e de outro, o ato enquanto ação articulada e expressiva. Para designar este último, o ato enquanto ação articulada e expressiva, prefiro utilizar o termo gesto. Só lembrando que esses dois polos, como disse, são modelos para se pensar, né? Busquei, assim, ressaltar a gestualidade do teatro de transferência, assim como o seu parentesco com a experiência do sonhar. Considero o conceito de gesto uma ferramenta de inestimável valor para avançarmos na presente discussão. Insatisfeitos em trabalhar apenas com a dualidade ação-pensamento, e cada vez mais atentos e sensíveis à questão da simbolização, acredito que os analistas podem encontrar no gesto uma noção que coloca em primeiro plano a teatralização inerente à ação, ou mais especificamente, aquele tipo de ação que representa. A gestualidade da transferência pode ser reencontrada no sonho, paradigma da própria situação analítica. Agora, se me permitem, eu conto rapidamente o sonho. Depois de... É um sonho que eu tive essa noite, e na hora que eu tive o sonho, eu falei, não, esse sonho eu preciso inserir na minha fala. Eu chamei esse sonho de sonho do convite de Maria, ou sonho do pedido de Maria. Como eu comentei, esse sonho eu considero um sonho de contratransferência, não só porque Maria é uma paciente que eu atendo, quanto que ele tem uma primeira parte que eu não vou contar aqui, onde aparece uma outra paciente que nas associações remete a uma terceira paciente, ou seja, tem uma malha contratransferencial. Espero não avançar demais. Bom, eu vou só contar um fragmento e comentar que Maria é uma paciente, é uma pessoa que está em uma análise especialmente difícil e caracterizada, tem um caráter de uma transferência profundamente desértica, é uma pessoa dominada por uma depressão esquizoide muito intensa, e onde o cenário analítico é desértico, ou seja, ele é de um silêncio, mas um silêncio ligado ao vazio, né? Na verdade, esse silêncio ele pode ser tomado como uma forma de agir. Paradoxalmente, e eu penso, conforme o Ferdinand propôs quando ele utilizou a expressão o agir depressivo, é um trabalho muito interessante, né? Onde a gente
às vezes se engana pela fenomenologia da aparente, aquele estado estatelado depressivo, e o referido ao trabalho como uma forma de um agir que ele chama de agir depressivo, né? Bom, o sonho. Estou na casa de Maria, em uma recepção social. Em determinado momento, ela me chama em uma sala e me faz um convite ou um pedido. Se eu participaria de uma representação teatral que está montando. Nesta representação teatral, eu representaria um personagem que seria eu mesmo. Fico surpreso com o convite. E logo em seguida acordo, mas acordo com um pensamento. O pensamento de que eu estaria inclinado, apesar do susto, a aceitar o convite da Maria, né? Então, a parte de várias coisas, eu perdi 2 horas de sono aqui, fiz várias anotações de associações que eu não vou poder falar, nem quero, mas eu queria só fazer um comentário final, que o que esse sonho me informa e me comunica para poder comunicar para vocês, né? Que, em certos casos, né, cabe ao analista sonhar o sonho do paciente, né? Construir com ele um teatro de transferência, né? A reminiscência de ontem, né, que eu estava comentando aqui, era a respeito das dificuldades técnicas que se trazia sobre os casos não neuróticos e o manejo desses casos, e eu fiquei pensando comigo vários casos onde eu sentia que eu tinha tido dificuldades e onde eu poderia ter feito uma coisa que não fiz, e coisas deste gênero, né? Eu acho que isso é um resto de união importante desse sonho, né? E eu creio que a comunicação seria, como eu dizia, sonhar o sonho do paciente, construir com ele o teatro de transferência, poder estar sensível, escutar e poder corresponder a este convite ou a este pedido. Em certos casos, é preciso aceitar o convite. Em outros casos, certamente, a gente não deve aceitar o convite. É isso. A respeito da finalização da fala do Décio sobre aceitar ou não o convite, é muito interessante que esse é o ponto de partida do meu trabalho. A gente não havia combinado, eu não sabia do sonho dele. Eu vou apresentar aqui uma vinheta clínica e discutir em seguida. O título do meu trabalho é Cá entre nós, sobre a perversão de transferência. Esse cá entre nós é uma expressão retirada dessa vinheta clínica. Eu vou, apenas para situar, o que eu vou chamar de perversão de transferência, uma expressão de Meltzer. Eu vou situar rapidamente, dentro do histórico do desenvolvimento da noção de transferência em psicanálise, para em seguida entrar, então, na seção analítica. Freud cunhou o conceito de neurose de transferência, uma entidade mais clínica do que propriamente psicopatológica, para designar uma alteração produzida no neurótico por obra do enquadre analítico, que faz com que seus sintomas tendam a manifestar-se no interior mesmo da relação com o analista, portanto, na transferência. Inicialmente sentida como um entrave ao desenrolar da análise, a neurose de transferência passou a ser compreendida como o lugar por excelência onde se concentrarão os esforços terapêuticos, por meio da interpretação da transferência no Ich et Nunc da seção analítica. Como Freud acreditava que o psicótico fosse incapaz de desenvolver a transferência devido ao seu fechamento narcísico, que praticamente o impedia de estabelecer relações objetais, a análise da psicose era por ele considerada ineficaz. Isso não impediu, contudo, que diversos analistas insistissem em experimentar a análise com pacientes não neuróticos, especialmente Ferenczi entre os contemporâneos de Freud, Posteriormente, tanto analistas formados na tradição kleiniana como lacaniana ousaram encarar esse desafio, obtendo êxito, apesar de todas as dificuldades apresentadas pelos pacientes psicóticos para o desenvolvimento de uma análise.
Herbert Rosenfeld, em seu trabalho sobre a transferência psicótica, propôs-se a demonstrar que o paciente esquizofrênico é capaz de estabelecer uma transferência positiva e negativa, sendo possível ao analista interpretar-lhe os fenômenos transferenciais e, ademais, perceber claramente as suas respostas às interpretações. Tais conclusões clínicas encontram suporte teórico no conceito kleiniano de identificação projetiva, modo primitivo de se estabelecer uma comunicação, predominante no vínculo do psicótico com seu objeto. Estabelecer esse conceito de psicose de transferência, então, foi uma empreitada da psicanálise pós-freudiana que teve de valer-se de referenciais outros, que não os estritamente freudianos, para legitimá-los sob os pontos de vista clínico e metapsicológico. O mesmo se deu com a perversão de transferência, conceito que se justifica pela presença de uma modalidade específica e complexa de relações narcisistas de objeto que produzem formas de vinculação diferentes, tanto das neuróticas como das psicóticas. E é dessa especificidade que eu pretendo falar a partir dessa vinheta clínica. Júlio, um jornalista de 30 e poucos anos, em análise comigo há mais ou menos um ano, inicia sua sessão com um tom levemente depressivo, referindo-se à sessão anterior, na qual contara-me a respeito de suas fantasias sexuais. Dissera-me naquela sessão que, embora não o realizasse, desejava ardentemente manter relações homossexuais nas quais faria sexo oral com seus parceiros. Pensava compulsivamente nisso, e com tais ideias em mente, chegava a masturbar-se várias vezes por dia. Um pouco angustiado, Júlio me disse que saíra da sessão anterior sentindo-se mal, por ter mais uma vez tocado no tema de suas fantasias secretas. Achava que falar disso comigo poderia expor excessivamente sua intimidade. Além disso, tinha experimentado um certo sentimento de inferioridade em relação a mim, que estava na condição de analista enquanto ele ocupava o lugar do paciente. Queixa-se da assimetria de nossa relação, na qual, aspas, eu sei de suas coisas e ele não sabe das minhas. Ficara contrariado, resumiu. Ao fim de um curto período de silêncio, Júlio, mudando abruptamente de tônus, fala com mais vigor, voz mais alta e mais depressa, que não queria mais falar daquilo. Abandonando o tom de lamento que empregara na primeira comunicação, diz de modo enfático e categórico que o que ele realmente queria comigo, naquele momento, era saber se eu conhecia algum bom mecânico na região do meu consultório, pois ele precisava de alguém para consertar o seu carro. Acrescenta que, perto da empresa em que trabalha, há apenas um mecânico e que ali todos os colegas de trabalho dele ficam reféns daquele ladrãozinho por não terem alternativa. Digo-lhe, então, que era assim que ele se sentia em relação a mim naquele instante, como um refém em minhas mãos por eu saber a respeito de suas fantasias secretas. Eu era o mecânico ladrãozinho, expressão que me parecera remeter-se também a outras acusações que ele me fizera anteriormente a respeito do valor dos meus honorários. Mais uma mudança se verificou em sua disposição. Falando agora com um tom irônico e tentando demonstrar uma arrogante superioridade intelectual, Júlio se vira um pouco sobre o divã, de modo a olhar para mim, e me disse devagar e bem baixo, num tom que sugeria a um só tempo desprezo e esforço de cooptação. E aí entra a vinheta. Ele diz, cá entre nós, me diga uma coisa. Você acredita mesmo que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo o que eu falo tem a ver com a fala precedente? Você não acha muito simples tudo isso? A psicanálise é mesmo muito limitada. E você deixa a sua inteligência de lado para seguir todos os chavões que deve ter aprendido na sua formação. Vai, diz só para mim que você usa essas bobagens da psicanálise para ganhar seu dinheiro, porque eu sei que, no fundo, não é possível que você acredite nisso. Respondo-lhe, então, cá entre nós, coisa nenhuma. Você quer que eu confesse só para você que eu não acredito no que digo e que o digo mecanicamente, apenas para ir tocando o meu ofício e ganhando meus trocos.
Assim, eu lhe confessaria que sou mesmo o ladrãozinho, mas que para você, que é especial, eu digo a verdade. Enquanto continuo explorando com minhas más intenções psicanalíticas, todos os outros, menos inteligentes, menos preparados ou menos perspicazes do que você. Eu faria, assim, um pacto especial com você, excluindo os outros e confessando-me desonesto. Ocorre que eu acredito no que falei, assim como acredito nessas bobagens da psicanálise que andei aprendendo. Júlio se assusta um pouco com a minha resposta, que talvez possa ter saído do script planejado. Esta fala, no entanto, veio a ter uma profunda repercussão na sua análise. Embora indigesta no primeiro momento, creio eu, ela trouxe à tona aspectos do que chamo aqui perversão de transferência, ao mesmo tempo em que marcou a minha recusa em tomar parte do conluio para o qual me convidava, até certo ponto de modo inconsciente. Tratou-se de uma interpretação simultânea a um posicionamento. Era-me evidente que a sua arrogância era uma tentativa de sair do lugar extremamente desconfortável em que se colocara quando resolveu contar-me, de fato, na sessão anterior, sobre as fantasias que o perturbavam, de modo a passar todo o seu desconforto, seu sentimento de inferioridade para mim. Júlio tinha como método habitual tentar afirmar sua superioridade intelectual sobre mim, mas de um modo dissimulado em que fingia me preservar. Eu era inteligente, a psicanálise é que era burra. Ele não se limitava, como eu, ao pseudo-saber psicanalítico, um conhecimento mais pobre que visava unicamente a enriquecer os analistas burgueses. O conhecimento nobre era o que ele possuía, a literatura e a filosofia. Cabem aqui algumas considerações elucidativas sobre a história de Júlio e de sua análise. Ele havia me procurado por indicação de um analista a quem tinha como um grande intelectual, uma verdadeira exceção no meio psicanalítico. Tinha tentado antes um curto período de análise que se encerrara, segundo ele, em virtude de seu envolvimento erótico com o ex-analista, fato que lhe resultou extremamente traumático. Casado com uma colega de trabalho, Júlio há muito tempo não tinha relações sexuais com a mulher. Sua vida sexual limitava-se à masturbação compulsiva e a tentativas frustradas de envolvimento com homens que encontrava casualmente em viagens de trabalho. Aos 13 anos, teve o que chamou de iniciação sexual, numa relação violenta com um superior na empresa em que era office boy. Este homem o levara a uma sala fechada, onde, imobilizando-o, despiu e fez sexo oral com ele. O ato forçado, disse Júlio, não impedira que obtivesse satisfação. Ao contrário, aumentara o êxtase de seu gozo. Sentindo muita culpa, nunca mais teve outra relação homossexual, embora o fantasiasse diuturnamente. Na infância, dos 6 aos 10 anos, Júlio costumava ter brincadeiras sexuais com um vizinho um pouco mais velho. Ele, Júlio, fazia o papel da mulher, enquanto o vizinho representava o homem da relação. Frequentemente, Júlio ameaçava seu parceiro, dizendo que contaria tudo aos pais de ambos, o que deixava o vizinho bastante amedrontado e, por conseguinte, submetido ao seu controle, inclusive atendendo prontamente aos chamados para as brincadeiras sexuais. Antes disso, recorda-se ele sobre suas primeiras sensações sexuais, sentia uma enorme atração pelo peito do pai, em quem tinha vontade de mamar. Pressentia haver algo errado naquilo, sentindo-se culpado e temeroso de que descobrissem seus pensamentos secretos. A entrevista inicial com Júlio foi difícil. Bem articulado intelectualmente, embora às vezes pedante no uso de referências eruditas, ele teceu comentários desfavoráveis sobre a psicanálise e os psicanalistas, sempre usando argumentos da lavra marxista para fundamentar suas opiniões. Trocando em miúdos, disse-me que eu era careiro e me utilizava do sofrimento alheio para vender minha mercadoria. Percebendo que não se tratava exatamente de uma dificuldade financeira, eu me limitei a dizer que aquele era o preço e que, se ele não pudesse ou não quisesse pagar, não seria possível iniciarmos a análise. Visivelmente contrariado, Júlio se retirou sem dizer se desejava ou não discutir mais sobre o contrato. No dia seguinte, telefonou-me marcando um horário. Foi até o consultório e, naquela segunda entrevista, a despeito das críticas, estabeleceu comigo o contrato e iniciou sua análise, aceitando as condições que eu expusera. Logo na segunda sessão, contou-me que, em conversa com alguns amigos analistas de outra cidade, relatou-lhes sobre nossa entrevista e que, quando falou da minha postura sobre o aspecto financeiro, ficaram todos indignados, dizendo: "Oh, que absurdo! Como pode um analista fazer algo assim?" Ao narrar-me suas discussões com a mulher, de quem ensaiava separar-se, sem o conseguir,
Deixava escapar que usava meu nome para atacá-la, atribuindo a mim argumentos desfavoráveis a ela. Isso fazia com que ela dissesse coisas terríveis sobre mim, que ele me contava na tentativa de que eu também me indispusesse com ela. Este fragmento de seção da análise de Júlio, parece-me, fala precisamente de uma modalidade de transferência tida na psicanálise como peculiar à perversão. Se não, vejamos. Para começar, o eixo transferencial da perversão encontra-se, no caso de Júlio, claramente enlaçado com o eixo sintomatológico. Os fragmentos de sua história que selecionei trazem cenas de um erotismo atrelado a uma forma de violência que pressupõe o domínio físico ou psíquico sobre o outro, levando à montagem de cenas em que o papel do sujeito amarrado se alterna com o do sujeito que amarra, prende, seja pela força, seja pela chantagem. Nesse sentido, não há como diferenciar o argumento encenado na análise daquele encenado no sintoma. Conforme afirma Donald Meltzer, a perversão de transferência surge sempre que o sintoma perverso, que incide na sexualidade, tem um papel importante na psicopatologia. A abertura de sua fala, através da expressão cá entre nós, é o primeiro indício da perversão que se infiltra na transferência, através de uma erotização que segue a mesma lógica da abordagem do objeto sexual. Lembra a técnica da intimidade de que fala Massoud Khan para caracterizar o modo como o perverso se aproxima do seu objeto, tentando envolvê-lo em uma malha de sedução e criar um clima de intimidade e segredo. Enquanto acena com a promessa de um gozo inédito, o perverso, entretanto, recusa ao objeto a subjetividade, encaixando numa cena estreita e previamente escrita. O cá entre nós, assim, não é uma alusão ao salutar e necessário sigilo analítico. Trata-se, na seção de Júlio, de uma tentativa de eliminação de toda terceiridade. Luiz Cláudio Figueiredo, escrevendo sobre o borderline, faz uma consideração que considero pertinente para o perverso. Afirma que, na situação analítica, o paciente exibe uma estruturação anti-edípica, manifestando um ataque a terceiros e, particularmente, as ligações entre o analista e seus outros, sejam os outros pacientes, o setting, a psicanálise como método e como teoria, as outras eventuais ocupações e interesses do analista, etc. O objetivo seria, assim, reduzir a situação analítica a uma situação dual. Este ponto é, no fundo, o próprio sustentáculo da perversão. Trata-se da tentativa de manutenção de uma dualidade incestuosa com a mãe, vivida como aquela que autoriza a exclusão do pai, dando ao futuro perverso a garantia de que ele não precisa passar pelo crivo da castração. Conforme Guy Rosolato, o objetivo do desafio é, em última instância, impor a lei do próprio desejo sobre a lei do pai, comprometendo o acesso à diferença sexual e à ordem simbólica. Um ponto bastante explorado pela psicanálise, particularmente pela escola lacaniana, é a presença do desafio na transferência perversa. De acordo com Clavrel, essa dimensão do desafio significa a recusa da função analítica do analista. O perverso se recusa a ser tratado como um neurótico em análise. Na escola kleiniana, esse fenômeno é visto como uma busca de desestabilização do analista, numa tentativa de retirá-lo do seu papel analítico. Meltzer é preciso quando diz que o perverso tenta conferir ao procedimento analítico a estrutura de sua tendência pervertida e viciosa, ao que chama de perversão da situação analítica. Na seção de Júlio, isso se verifica na intolerância à assimetria entre analista e analisando. A inveja primária conduz à dificuldade no estabelecimento de uma relação de objeto. A regressão à dependência, experimentada como risco ou perigo, é evitada a qualquer custo. Do ponto de vista da clínica, portanto, a perversão de transferência implica um risco para a análise, à medida que visa enlaçar o analista na cena perversa, destruindo sua capacidade de analisar, seja por meio da sedução, que o converte em voyeur, seja pela repulsa, que o converte em moralizador. Diante desta armadilha, a função analítica passa a ser primordialmente a de não aderir ao pacto proposto e identificar, na própria transferência, a essência da perversão. Segundo Beth Joseph, enquanto o analista não tocar no problema da perversão na transferência, não poderá ocorrer nenhuma mudança psíquica. Para ela, o perverso promove uma erotização oculta da transferência, de modo que pode se disfarçar por meio de uma postura passiva, mas que tem por finalidade destruir a calma e a força do analista. Trata-se, em linguagem kleiniana, da inveja do seio provedor e de sua destruição.
Meltzer propõe um modelo para a situação de perversão de transferência que em tudo se aplica à seção de Júlio que descrevi acima. Nesta situação, o paciente vê no analista um viciado na prática da análise, limitado e incapaz de dar-se conta de sua limitação. A psicanálise é desacreditada ou mesmo atacada como uma farsa, e era isso exatamente que Júlio queria que eu lhe confessasse, só a ele e a mais ninguém. É por essa razão que a recusa do analista a cumprir seu papel no script é fundamental, expediente tão mais potente quando aliado à interpretação da fantasia que subjaz à montagem da cena transferencial. Otto Kernberg enfatiza a necessidade de se focalizar na análise do perverso a atuação ou a expressão das fantasias inconscientes na transferência, visto que o paciente pode buscar a imobilização do analista e, assim, conduzir ao lugar de espectador do cenário de suas relações objetais perversas, ou reproduzir na transferência a mesma satisfação de suas fantasias perversas, agora nelas envolvendo o analista. Portanto, a análise do perverso exigirá de modo decidido a recusa da dualidade requerida. Robert Capper, tratando da análise do borderline, fala da necessidade que tem o analista de manter-se ligado a seus objetos internos, ou seja, manter-se casado com a psicanálise e com seu método, a fim de se libertar da identificação projetiva que lhe cai sobre os ombros. Na análise de Júlio, aprendemos que a adesão aferrada ao método analítico, mais do que um recurso técnico, contribuía para a saída de uma situação imaginária e dual, na qual se convidava o analista a reiterar o papel da mãe que acena com a passagem ao largo do muro da castração e da lei do pai, desqualificando-os e prometendo o gozo ao ferido com a supremacia da pré-genitalidade e do incesto. Agradecer aqui aos apresentadores os trabalhos ricos e profícuos e queria convidar a todos a participar do debate. Oi, queria agradecer as possibilidades que os textos e vocês trouxeram para que eu pense uma série de questões. Eu estou trabalhando com um seminário da teoria catártica, o método analítico, dentro do curso, e estas discussões são permanentes e acho que vai trazer vai enriquecer muito o nosso trabalho daqui para frente. De qualquer maneira, tem algumas questões que ficaram para mim que eu gostaria, se vocês pudessem falar um pouco mais, que é nessa relação do sintoma e a transferência. Tem momentos em que eu voltei a lembrar do início de Freud e da possibilidade de pensarmos em transferências e não transferência, né? Por exemplo, no caso que o Flávio traz, né, eu pensava, é um paciente perverso, a gente diria que é um paciente perverso, é um momento perverso da transferência. A mesma coisa poderia ser aplicado a teu caso, não que a gente duvide dessa neurose obsessiva, mas, em todo caso, que momento transferencial traz a morte para a cena analítica, né? Enfim, por um lado, a pergunta, então, para tentar ser sintética e não fazer essas coisas longas e tediosas, seria, poderíamos falar, digamos, de transferências que não respondem à estrutura do paciente, se poderíamos falar de momentos psicóticos da transferência, poderíamos falar de momentos perversos da transferência, em pacientes neuróticos, né? Essa seria uma questão. E a outra questão é que sempre, e isto já vem das mesas anteriores, já vai constituindo como um sonho, assim, também, aqueles restos, né, da mesa da sexta-feira, a mesa que tivemos hoje de manhã, que é o tema de trabalhar estas questões propiciando a simbolização. Essa é outra questão que eu gostaria de poder precisar um pouco melhor. O que entendemos por simbolização na clínica analítica, não na teoria analítica, né? Que acho que aí o trabalho do Décio abre questões super interessantes,
sobre esse psicodrama e a leitura que pode ser feita. Então, seria mais ou menos isso. Eu pensei, na tua pergunta, que momento transferencial teria trazido a morte, né, para a cena analítica. Eu pensei assim ao contrário, né, que quando eu penso mais que o que estava em jogo ali é uma manutenção e uma consistência da relação imaginária que nada quebra, né? E essa fixidez num modo transferencial é que impede que a questão da morte pudesse ser interpretada, pudesse ser tocada, e daí fazer rolar análise, né? Então, quando eu digo que eu pensei o contrário, eu pensei isso, que se a relação imaginária se pôs ali com tamanha fixidez, é justamente porque algo relativo ao eu estava sob ameaça. Né? Quer dizer, alguma coisa que é vivido como uma perspectiva de desaparecimento do eu é que propicia esse movimento de totalização, que, no caso, eu entendo que é uma aderência a uma relação desse tipo, em que o paciente vai tomar o analista vai empurrá-lo, vai neutralizá-lo, vai quase que obrigá-lo a se manter numa relação absolutamente simétrica. Né? Então, eu acho que é anterior, quer dizer, é algo que diz respeito a qualquer ruptura, a qualquer divisão, a qualquer parcialidade, é que é vivido como uma situação de terror e que o move a fazer, a ficar nessa relação onde a síntese seja salva, né? Não sei. A sua pergunta, né, Isabel, se existe se essa transferência, a modalidade, se eu entendo assim, a modalidade da transferência tem uma fixidez na análise, ou a gente pode encontrar momentos diferentes com modalidades. A clínica tem me convencido de que não há necessariamente essa fixidez, né? Esse paciente que eu apresento não necessariamente apresenta essa transferência, que eu estou chamando de perversão de transferência, o tempo todo. Assim como o momento de uma perversão de transferência aparece numa análise do neurótico. Mas, embora exista essa possibilidade, eu gostaria de enfatizar que, em alguns pacientes, infelizmente, há uma fixidez, há uma modalidade constante, são análises mais difíceis, em que a limitação psíquica, né, talvez seja maior, e que a gente não sai. Alguns pacientes que têm uma dificuldade de estabelecer uma neurose de transferência, por exemplo, no sentido estricto, até uma outra modalidade que, enfim, eu abdiquei de falar hoje, mas que essa me é mais impressionante, de alguns pacientes do campo das psicossomatoses, às vezes, que eu recebo, que aparentemente não apresentam transferência nenhuma, né? E que, no meu entender, é uma modalidade de transferência também. Numa expressão muito feliz do Christophe Dejoux, é a mineralização do analista, é a impossibilidade de ter toda e qualquer fantasia, qualquer curiosidade, qualquer coisa, enfim, é uma inexistência né, que, se aparentemente é não transferência, pode ser talvez a violência maior, que é a da recusa total, da alteridade, né? Eu estou levantando esse caso para dizer que algumas vezes é mais difícil haver uma alternância, são casos muito estereotipados. Agora, acho que na clínica cotidiana, do modo geral, é visível essa alternância. Não sei, te dou uma resposta mais empírica, clínica, né? Não estou teorizando a respeito do... Quando a gente fala em ausência de transferência, né, talvez seja muito em relação a esse parâmetro da neurose, do recalque, né? Assim, esse convite em ver qualquer tipo de presença um e outro como uma possível transferência, né? E que ordem de transferência que se coloca nas várias situações
em que a gente está diante de um outro que a gente pretende analisar e que vem buscar ajuda, né? E por que falo de ausência de transferência, em vez de pesquisar que tipo de vínculo, e que a ausência de vínculo que a gente vê como ausência de transferência possa ser vista como uma transferência de outra ordem que a gente tem que estudar, né? E pesquisar, para que a gente possa manter o que a gente se propõe, né? De estar presente como um outro para aquele que busca ajuda, né? Um comentário. Bom, sim, me parece extremamente interessante os vínculos entre todas as ponências mesmo, né? Porque me parece que como se fosse, ela viesse, a ponência de vocês, quase que indiscriminadamente, a complementar com um exemplo fantástico para mim o que eu estava pretendendo dizer. E retomando um pouco a fala da colega que falou antes, sim, eu acho cada vez mais necessária essa discriminação entre processos de transferência e outros tipos de vínculo que aparecem na situação analítica sob outras formas, que foram os que eu quis introduzir, sobre a forma seja de identificação projetiva, ou seja, do Enigma, nas encenações, nas demandas de resposta, ou nos automatismos de repetição, nas induções repetitivas, e que me parece muito interessante, porque esse cara está encenando algo, está pondo em cena algo que o salva. Porque se ele efetivamente fosse o perverso, ele não aguentaria um ano ali em sessão. Ele está apresentando alguma coisa para que alguma interdicção possa ser feita. E aí me parece a capacidade, seja do sintoma, ou seja, inclusive do transtorno, da forma como a gente colocou, muito mais para além que da possibilidade de realização de um desejo, é a possibilidade de que possa ser exercido um interdicto. Então, é um convite, exatamente, não para um vínculo de transferência, onde aí teria um outro, né? Projeção da fantasmática, enfim, sino uma outra coisa, é algo que se situaria em a possibilidade de uma vivência inédita, que não seria justamente a conciliação com ele, sino exatamente a possibilidade de colocar um interdito onde esse interdito não foi feito. É isso. No, continuando un poco con lo que se estaba colocando, yo me pregunto, cuando o K entre nós es alguna cosa que precisa de interdicción, es alguna cosa que precisa do corte, y cuando o K entre nós es alguna cosa que precisa de un espacio, de una constitución de alguna cosa que no existió. Eu acho que vocês fueron colocando isso. Você, no seu exemplo, se perguntou, que é este convite? E não recusou de vez, ou seja, se continua perguntando, e você recusou na hora, digamos, não? Então, o que eu queria um pouco assinalar também, juntando com a mesa de ontem, eu não vi a mesa de hoje, que me falaram que foi fantástica também, como que a gente, primeiro, por que não chamar de transferência, se é que me pareceu que poderia circular essa ideia, a esse convite a dois, donde o que haveria é um convite a uma constituição de algo não constituído, continuando com o que falávamos ontem, e não necessariamente uma questão de interdicção ou de lei. Eu chamaria igual de transferência. Nesse sentido, eu acho que a questão kleiniana com identificação projetiva abre a linha para a análise da psicose, da transferência na psicose. Então, um pouco a ideia era essa, ou seja, ele cá entre nós pode ter vários sentidos. E como responde o analista ao cá entre nós constitutivo, não interdictivo. Desse sabemos. Me parece que del que sabemos menos é do outro. Constituinte, sim. Então. Eu queria só comentar, dizer que a indagação que a Isabel trouxe, eu acho que é a indagação do momento para a gente pesquisar. Eu compartilho dessa indagação sobre até que ponto a gente pode considerar essas formas de transferência próprias de uma estrutura ou se a gente circula por diversas formas de transferência a partir dessa ideia. Como fica o conceito de estrutura, como feita a questão da psicopatologia psicanalítica a partir daí. Eu acho que essa é uma grande indagação, né? Eu, particularmente, pensando na experiência clínica, eu compartilho com o que o Flávio disse, no sentido de certas situações onde a soldagem é tão característica, eu acho que todos nós compartilhamos disso, né? Que aí as coisas ficam até mais fáceis, né?
vamos dizer assim, a situação de não transferência ou de transferência petrificada, por exemplo, se alongam por anos e anos com pequenos movimentos de simbolização difíceis, construções, né? E tem situações onde, de fato, eu acho que as oscilações são mais, às vezes, até características. É quase um dado de estrutura. Você pode falar isso, a oscilação. Eu acho que é por isso que alguém quis propor a ideia do borderline, apesar de toda a polêmica do conceito de Estado fronteiriço, né? Mas eu acho que a gente vai ter que guardar essa indagação, né? Guardar essa indagação no sentido de que continuar trabalhando, mas ou pelo menos aumentando a nossa flexibilidade. Se a clínica nos indica esses movimentos, nós vamos ter que acompanhar esses movimentos e continuar pensando a partir deles, né? Eu me lembrei de um texto do Winnicott que chama-se Variedades Clínicas da Transferência, justamente onde ele descreve 3 tipos de transferência. E no último parágrafo ele fala uma coisa que para mim serve muito, que ele fala assim que, bom, tudo bem, a gente identifica os 3 tipos de transferência, mas a grande arte de analisar é poder, no dia a dia de uma análise, poder caminhar de um para outro, né? Vamos dizer assim, ele chama como uma mudança de ênfase. E poder, em cada momento, em cada sessão, em cada momento de sessão, poder observar e acompanhar quando é necessário uma mudança de ênfase desses tipos de transferência. E olha que o Winnicott, diferente dos kleinianos, ele não tem uma visão que dissolve as estruturas clínicas, né? O Winnicott ele enfatiza as diferenças estruturais entre neurose e psicose com muita nitidez, né? Então, inclusive, descreve esses 3 tipos de transferência, discriminando bastante bem um do outro, né? Para mim, essa proposta é uma proposta que me responde de uma forma interessante. Agora, a segunda pergunta, mais clínica, de como que se dá o trabalho da simbolização, né? Eu acho que uma das respostas que eu tentei trazer, ou de sugestões, não respostas, sugestões, através do sonho que eu relatei, e acho que o que a Ana trouxe da comparação do Cá Entre Nós, achei muito interessante, porque eu não me dei conta, conheci o texto do Flávio, não me dei conta que meu sonho seria esse contraponto ao Cá Entre Nós dele. Foi muito interessante isso que aconteceu, né? Acho que a gente vai precisar do Caes para falar dos sonhos compartilhados, os sonhos, né? Mas, de qualquer forma, o que eu fiquei pensando é que eu acho que a contratransferência como um espaço de sonho, como um espaço de criação, de constituição, seria um dos caminhos, né, para como pode se tentar fazer um trabalho de simbolização. Estou pensando nessa paciente específica da Maria, né, que aparece nesse sonho, que tem certas características que eu acho que são muito diferentes. Acho também que até num caso como este pode se cair num conluio e que vai chegar um momento onde também um corte pode ser necessário. Mas o que eu entendo desse sonho de contratransferência é que o trabalho com ela nesse momento tem a ver com a possibilidade de aceitar esse convite e construir na transferência, seja qual for essa modalidade de transferência, um espaço onde alguma coisa pode vir a ser representado, né? E, nesse ponto, eu acho que o analista cumpre um papel ativo ou coparticipativo, né? E, com essa paciente silenciosa, por exemplo, eu acho que o meu silêncio depende de como ele se dá em cada momento. Eu sou uma pessoa muito silenciosa, né? Mesmo com ela. Mas eu sinto que o meu silêncio ele pode ser uma grande atuação da minha parte, né? Então, existe algum trabalho de construção que se dá no sonho do analista, de alguma forma. Isso que se dá no trabalho de ressonância da contratransferência, que é necessário, né? Eu acho que, nesse sentido, o Cá Entre Nós não tem nada a ver com aquele Cá Entre Nós da neurose, da perversão de transferência, né? Não sei. Mas acho que são as interrogações que ficam. Meu comentário é para a Rúbia. Eu achei na sua fala um nome, talvez, para... Opa! De interrogar os demônios. E uma hipótese também, vamos dizer, não acho que não é à toa que você não encontrava um nome. E a minha questão é um pouco porque eu acho que esse nome, um desses nomes é mulher, né? Um desses nomes que estão aí nesse lapso. Porque me intriga sempre muito que a figura dessa perturbação, dessa perfeição, muitas vezes está na mulher do obsessivo, na histérica, que ele escolhe como mulher, e que é um demônio, que é uma coisa incompreensível.
né? Essa imprevisibilidade da mulher é uma coisa enlouquecedora. E muitas vezes ela aparece como transferência na análise. É através dela, é através dessa mulher louca, imagina só o que ela fez ontem, né? Que se fala desse lapso, do que provoca esse lapso, né? Então, essa é uma questão que eu queria, se você pudesse comentar um pouco. Coisa que junta um pouco, talvez, com o que o Flávio falou, que aparece muito na análise do obsessivo, que é a transformação da análise numa arma, né? Os argumentos, quando a gente cai, sobretudo quando a gente cai nessa armadilha imaginária, as nossas falas se transformam em verdadeiras armas na guerra conjugal e em várias relações. E é uma coisa terrivelmente aflitiva, uma sensação terrível que eu acho que é um alerta sempre para que aí alguma coisa não está, vamos dizer assim, funcionando muito bem. Então, era isso. Eu acho que você pescou aí perfeitamente aquilo que vai se dando no campo, né? Porque eu acho que sim, que tem muitos, quer dizer, esses momentos mais recortados dessa análise, quer dizer, eu acho que tem uma oscilação em que momentos em que eu sou esse objeto inanimado, né, em que esse paciente faz, tanto por me fazer desistir, tanto por me fazer calar, tanto por eu ficar já desistida mesmo, totalmente inanimada, quanto, em muitos momentos, é uma análise que se move no sentido de eu desejar sair dessa asfixia e me pôr louca. Quer dizer, eu acho que isso que eu falei nessa figura, tal, desejo de curar, a gente pode fazer equivaler essa figura à da mulher louca também, que enlouquece como uma forma de escapar, né, dessa condição de figura inanimada, né, e neutralizada e tudo mais. Agora, é claro, quer dizer, se a gente pensar que o universo do obsessivo é o universo das formas, né, e que ele faz equivaler mesmo qualquer, como eu tinha dito antes, qualquer parcialidade a uma vivência de dissolução e de desmanchamento, eu acho que a figura dessas mulheres, que tanto a viva quanto a morta, e que eu, na figura de quem eu me alterno também, viva e morta, eu acho que cria um estado de desespero imenso, né? Como uma figura que pode, com o seu desejo próprio, desordenar ou impor uma falha na ordem obsessiva. Agora, é difícil, né, em certos momentos, você encontrar essa posição entre... Como é que era o nome? A arte de... eu sei, a arte de interrogar seus... É a arte de interrogar os demônios, é a arte. Então, eu gostaria talvez de retomar a fala da Miriam e da Ana em relação à apresentação do Flávio. Enfim, achei todas super. Me parece que, de fato, né, o fato de que o seu paciente tenha, inclusive, aguentado esse seu corte, vamos dizer assim, né, talvez tenha, né, o que a Miriam tinha levantado, olha, será de fato, né,
eu acho que tem implicações importantes, né, no sentido de que talvez eu ainda chamaria de transferência, Miriam, eu não daria nomes diferentes, né, mas talvez pensar em qualidades transferenciais distintas, né, que possibilitariam, e aí eu gostaria de lembrar um pouco da mesa de ontem à noite, não é? No finzinho, a Naira estava comentando, não me lembro exatamente o quê, mas eu, se é que eu bem me lembro, mas eu me lembro que ela falava de um cotidiano de uma construção, né? Então, trazendo que uma somatória, né, que esse cotidiano clínico possibilita com que, de fato, esse lugar que, enfim, no caso do trabalho que eu venho realizando, eu venho chamando de um lugar de constituição de subjetividade, né? E esses dois termos, constituição e subjetividade, que são contraditórios entre si, eles são contraditórios propositalmente, né? Tem uma função essa contradição aí, mas, enfim, esse não vem o caso. Mas pensar esse lugar, como a Ana, né, acabou de falar também, como um lugar constitutivo, né? Como o lugar da análise, como um lugar de constituição de subjetividade. E aí essa função contraditória aqui desses dois termos é importante. Não é um lugar de constituição de sujeito ou um lugar de, né? Então, nesse sentido, poder pensar, talvez, Flávio, que isso que me ficou da fala da Miriam, essa qualidade transferencial, de uma transferência com distintas qualidades, te possibilita pensar também em momentos, não é? Como você vinha falando, não necessariamente caracterizar uma, enfim, uma perversão. Enfim, Meu nome é Lia, né? E bom, eu estou adorando essa mesa, estou achando essa mesa muito legal. E eu tenho estado muito mobilizada por esses pedidos de paciente para esse cá entre nós. Tem aparecido muito, né? Eu acho que o sonho que o Décio teve, eu tenho vivido isso como convite permanente, cada vez mais no consultório, ao contrário de, sei lá, 10 anos atrás. Minha impressão é que esse convite está vindo mais. Então, quando a Ana fala sobre a dimensão, talvez, constitutiva desse convite, me toca muito, né? E aí, ouvindo o teu caso, eu fiquei pensando quer dizer, na verdade, antes disso, pensando aquilo que o Décio fala, de, às vezes, a gente tem que, talvez, aceitar o convite e, às vezes, recusar o convite, né? Que é um pouco esse o jogo da mesa, de vocês dois. E tem sido uma grande questão para mim, recusar ou aceitar, e a questão da perversão na transferência, acho que é uma questão que está me pegando muito seriamente. Agora, eu fiquei pensando se não dá para a gente pensar em modos de aceitar. Talvez nem aceitar e nem recusar, assim, precisamente. Porque o teu paciente, por exemplo, não tenho certeza se dá para dizer que ele só recusa uma castração, ou se a questão dele não é que ele está supondo você como não castrado, né? Você, ou psicanalista sacana, etc. e tal. Então, dentro disso, aceitar que você, um limite que venha de você, que não tem limite, é uma coisa impossível, né? E aí não tem negociação. Então, eu fico pensando se não dá para se pensar um como, né? Aceitar o convite, que não seja uma aceitação perversa, né? Mas que permita algum jogo, que permita algum brincar, que torne possível a castração aceitável de todos. Eu me sinto extremamente próximo desse paciente. Né? Esse texto do Luiz Cláudio Figueiredo que eu mencionei, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala do perigo que ele percebe na comunidade psicanalítica da disseminação da ideologia do holding, uma deformação da ideologia winnicottiana, quando ele percebia alguns borderlines sendo tratados pelo holding sem nenhum corte, que não resultava nada daquilo a não ser a confirmação da própria necessidade da justificativa, né, da estruturação borderline. Mas, no entanto, essa recusa ela não pressupõe uma ausência de holding. Eu não percebo isso nessa análise em absoluto. Eu acho que o que acontece na análise que tem proporcionado alguma mudança psíquica, seja exatamente, apesar disso, dessa perversão de transferência, colocar a salvo a relação analista analisando o tempo todo, né, como essa
Me ocorreu aqui uma fala absolutamente fora do contexto, mas que é até engraçado citar aqui, mas quando esse novo Papa foi eleito, entre os pensamentos mais célebres do Bento XVI, tinha um que tinha outro sentido, naturalmente, mas que faz outro sentido, se a gente quiser agora, que amar pressupõe dizer não, ele disse. Agora, quanto à pergunta da Ana, especificamente, a decisão entre o dizer, aceitar o convite e recusar, eu tenho a impressão que, algumas vezes, os pacientes estão mais fragilizados, eles apresentam uma anestruturação, talvez, não uma desestruturação, em que, de fato, o convite é um convite para que se constitua alguma coisa junto. E o que eu percebo na perversão muito estereotipada é que existe uma constituição bastante cristalizada, estereotipada, que tem que ser desfeita, né, que é diferente da ausência de forma, talvez, de um paciente que, de tão pouco estruturado, aceita mais facilmente um convite à regressão do que E, nesse sentido, eu discordo dos que acham que analisar o neurótico é mais fácil do que analisar... não acho. Isso. Eu dizer, a partir da fala da Lia, que o Flávio está trazendo, que eu acho que realmente foi uma conversa interessante, mas que a gente precisaria realmente precisar um pouco mais das coisas, né? E da diferença da situação clínica que o Flávio trouxe e daquilo, por exemplo, que eu vivo com esta paciente, que eu nem trouxe o caso, mas que ele foi evocado através do sonho, né? E a diferença da situação a aceitar o convite ou não aceitar o convite na situação da relação com o paciente, que é o que o Flávio trouxe, e do trabalho de elaboração que se dá no espaço psíquico do analista daquilo que está se processando naquela análise, né? Eu acho que o sonho que eu procurei trazer é um sonho, eu acredito, que dá notícia desse trabalho, né? Dá notícia desse trabalho e dá notícia de uma tarefa por ser feita, que é transformar uma situação desértica, a gente poderia talvez criar uma modalidade de transferência desértica, né? Num espaço povoado por um teatro, né? Por um trabalho de representação. Então, para mim, isso está muito distante de um conluio. Apesar de eu poder vislumbrar que também, nesse caso, como em muitos outros, isso é uma possibilidade, é um risco que a gente corre. Então, só para diferenciar um pouco mais as situações clínicas, né? Eu queria comentar que a mesa me vem resultando muito interessante e lamento que esteja finalizando. Mas eu que queria comentar é que o que foi sendo mostrado tem dois aspectos, diria, os dois que foram muito ricos, que é a fenomenologia da situação analítica e a metapsicologia, através da qual se tenta trabalhar e compreender essa situação, na qual a transferência, em alguns momentos, aparece como um marco no qual os sintomas ou as diversas formações se vão pôr de manifesto e, em determinado momento, em vez de ser o fundo, aparece como figura e poderíamos pensar que é um momento que lembra os momentos iniciais de Freud, trabalhando a transferência como sintoma, como algo que emerge aí, que tem que ser compreendido, interpretado para ser dissolvido, praticamente. Então, me parece que as situações, por exemplo, que configuraram impasses, como o caso que colocou muito claramente a Rubia, que foi muito interessante e muito corajoso de ser apresentado dessa maneira, acho que Cohen, algumas das coisas que elabora depois Décio, como associações do sonho, o que poderia ter sido feito, o que não se fez, etc., me faz pensar naquelas situações onde talvez a figura e o fundo ficam confundidos. Desde esse ponto de vista, me parece muito interessante a observação que foi feita em relação à questão da mulher. Porque podemos pensar em psicanálise dentro de uma reflexão mais ampla a respeito do inconsciente, que frequentemente a mulher é uma das figuras da morte e a morte é uma das figuras da mulher. E isso pode estar em jogo em uma transferência, em análise com a mulher, digamos, não? E ao mesmo tempo nos perguntar se isso não estava como pano de fundo o tempo todo, também. E aquilo ao qual não se conseguia pôr nome, digamos, não?
O outro elemento é, claro que aí pensamos no que tem que ser criado, no que está no pano de fundo, como pano de fundo, e tem que ser descoberto, revelado. Entende? Porque concordo que às vezes a ênfase sobre o holding e as criatividades do holding, etc., me parece que desvia as possibilidades também de um trabalho sobre aquilo que podemos dizer como que está criado, mas está oculto, mas não por oculto, pouco presente, etc. E nesse sentido me pareceu muito importante a observação da Lia em relação com a questão do pai da horda. Até que ponto esse cá entre nós é algo tão íntimo assim? É algo que se põe de manifesto aí no contexto de uma situação privada, ou até que ponto esse íntimo, essa expressão singular de algo mais geral, que são as relações corruptas que dominam hoje em dia as relações sociais, digamos, e que tem diversos tipos de sintomas. A gente pode ver até no que se está passando na esfera política com o esmorecimento da figura do político como alguém que responde a leis. Cá entre nós, você acredita nesse negócio da Constituição, da Justiça, etc., etc. Poderíamos colocá-lo assim, como primeiro movimento de certo tipo de relações que se estabelecem em diversos lugares. Então, voltando à ideia da multiplicidade da transferência, essa transferência perversa se dá na análise desta maneira, será nas relações familiares de uma determinada maneira, nas relações de trabalho de outra maneira. Um paciente psicótico muito conhecido, que até esteve falando por aqui, foi psicótico, se recuperou, etc., mas depois falou e escreveu muito sobre isso, era um jornalista, dizia que seu delírio consistia em pensar que no trabalho dele existiam relações homossexuais entre todo mundo e que em todos os departamentos, etc., os chefes enrabavam os subordinados. Quando ele se cura, disse que, evidentemente, não pensa mais isso, não é verdade, mas isso também era uma verdade. Então, me estou perguntando até que ponto a questão singular, íntima desse paciente, confessada em sessões anteriores, etc., não faz mais que tematizar, de uma forma singularizar, algo que está sendo vivido num plano mais geral e que pode estar presente até nas relações com o analista. Que o analista se ocupa de dizer, escuta, eu proponho manter entre nós tais tipos de relações e não tão outras, mas ao mesmo tempo abre oportunidade para mostrar a repetição, ou a busca da repetição, ou a interrogação sobre a repetição, se a relação com você vai ser o mesmo que a relação com seu chefe e que todas as outras relações com figuras de poder que estabeleceu até esse momento. Porque precisa um espaço para processar isso mais além do segredinho sexual, digamos, que ele tenta. Porque me parece que esse segredo está como uma tentativa de simbolizar algo que não consegue processar de outra maneira. Só que isto não me parece que essa criação de uma psiquis nova, um espaço novo, me parece uma análise dos elementos que estão sobredeterminando permanentemente a experiência de vida, de repetição sintomática, neurótica ou perversa deste paciente. Queria dizer isso. Muito interessante, Mário, o que você falou. Eu discordo de... eu até citei alguns autores que dizem do risco da análise do perverso, porque se não se ficar atento, existe o risco de subversão do processo, né, da situação analítica. Eu não acho que exista risco, eu acho que, só respondendo rapidamente o que você disse, não é que existe risco de concluir, eu acho que esse é o mesmo objeto de análise, simplesmente isso, né, tal como em qualquer outra análise. Né, não é que esse é um risco adicional, esse é o que se encena e é isso que se analisa. Só isso. Eu só queria dizer, Mário, que eu acho que a gente vai precisar discutir o conceito de holding. Né? E a gente vai precisar discutir o conceito de holding para não tomá-lo de uma forma simplista que o opõe a um trabalho de corte que se funda na figura da horda do pai da horda primitiva. Eu acho que isso a gente precisaria discutir. Para mim, o holding ele é o pano de fundo de toda a transferência. O holding é o trabalho de sustentação da experiência no espaço e no tempo. Para mim, o holding é o trabalho de sustentação do espaço onírico da seção analítica. Não é? Então, isto que é o fundo de toda análise,
ele pode vir a se tornar figura, eu penso assim, em certas situações de regressão à dependência. É isso que o Winnicott traz, né? Ele, de alguma forma, ele recoloca o que é que o Freud inventou. O que é que o Freud inventou mesmo? Claro, recoloca a partir dessa releitura da questão da regressão. Então, quer dizer que eu acho que é uma discussão, né? Bem, vou tentar ser breve, né? Gostaria só de retomar o prazer que foi hoje ouvir vocês três. E, segundo eu percebi, uma das questões prementes para a gente discutir daqui para frente é precisamente a questão da metapsicologia do analista, né? Eu acho que foi esse, digamos, o denominador comum importante das três intervenções. Há uma questão aí a se pensar, justamente, como se passa os processos psíquicos no analista diante de situações extremas desse tipo. Quando o Décio trouxe o sonho dele, eu não pude deixar de dar um detalhe, né, do pedido da Maria para que você se representasse a si próprio. A partir daí, eu naturalmente fui levado à autopsicografia de Fernando Pessoa, que é um tema caro a mim, né, e que, inclusive, eu já trabalhei nesse sentido, que pode ser pensado a partir do teu sonho, um caso belíssimo de teorização onírica, né, como aconteceu, por exemplo, com o Prêmio Nobel da Química, Kekulé. Enfim, o que eu penso é justamente nessa possibilidade de representação de si próprio, né? A psicodramatização de si próprio. Na ótica pessoana, isso é um processo bastante complexo, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Mas o segredo desse fingimento é justamente a estrutura da autopsicografia. A possibilidade de distanciamento de si próprio e de uma reencarnação em seguida desse ser que você era, né? Acho que o Flávio teve a sorte, o feliz momento de fazer uma intervenção belíssima, no momento adequado, mas uma intervenção que não foi uma intervenção na lógica do agiren, do agir. De fato, houve aí um gesto. Se a gente for pensar, apesar da imediatidade da sua intervenção, ela estruturalmente pode ser pensada ainda enquanto uma autopsicografia, né? A ofensa gera uma dor. A dor foi sentida. E você respondeu, mas não reativamente, né? Gostaria de falar isso e agradecer mais uma vez a riqueza dos trabalhos hoje. Obrigado. Eu fiquei com essa impressão que a fala do Nelson fez um fechamento belíssimo de tudo que foi falado aqui. Então, muito obrigada.